Libras, a linguagem brasileira dos sinais. Como é louvável quando os governos, governo estadual, governo federal, preocupam-se necessariamente com a inclusão social, olhando, sobretudo, para aqueles menos afortunados, muitas vezes por questões de nascimento, ou seja, por questões genéticas. E nesse sentido, a linguagem de sinais é extremamente valiosa. Louvável atitude da UEL. E a abertura do programa Eureka de hoje, que traz a matemática e elogia, sim, iniciativas como a da Universidade Estadual de Londrina, que promovem essa inclusão social que é extremamente relevante. Assim como outras tantas instituições o fazem, e quando fazem isso, merecem o nosso enaltecimento. O Projeto Eureka aqui, modestamente, diz assim: parabéns por existir inclusão digital, por existir inclusão social, por entendermos que o processo é um todo. E quando todos ganhamos, a vida se torna extremamente melhor. Professor Domingos, bom trabalho. Ensine, oriente, explique, mostre exercícios, peça que os alunos façam, pois vale a pena. Domingos, grande abraço, amigo. Olá, meus amigos. Estou aqui mais uma vez para falar sobre matemática e hoje o nosso assunto é um assunto muito cobrado em concursos, tanto concursos vestibulares quanto concursos públicos. Nós estamos aqui hoje para falar sobre função do primeiro grau. A função do primeiro grau que você verá na aula, que é representada por uma reta. E como existem tantos gráficos representados por retas, essa aula é uma aula muito importante. Não só para matemática, porque na verdade você pode encontrar um gráfico que é uma reta na biologia, você pode encontrar até mesmo numa prova de língua portuguesa, como eu comentei na aula anterior. Você pode ter uma redação, tem um gráfico para você avaliar e tirar dali a redação. Enfim, nós temos N possibilidades para a aula de hoje. E para a gente falar de função do primeiro grau, a primeira coisa a ser feita é pensar como é que é o formato de uma função do primeiro grau. Então nós podemos escrever de forma genérica assim: y igual a vezes x mais b. Não esqueça que, se você não quiser usar o y, você pode usar f de x. f, abre parênteses, x, fecha parênteses, igual a vezes x mais b. Essa é a representação genérica de uma reta, pessoal, mas é bom que vocês saibam que o a e o b podem ser outras letras. Pode ser m e n, mx mais n, pode ser px mais q. Então nós temos algumas possibilidades. Mas o importante é que você pense assim: a letra que está multiplicando x, no caso a, é chamada de coeficiente angular. Daqui a pouco eu explico o que ela significa. E a letra que está sem o x junto dela, no caso b, chamada de coeficiente linear. Ok? Vamos ver o que cada uma delas significa. Vamos lá? A letra A, pessoal, ela representa a inclinação da reta. Você vai falar reta? É reta pelo seguinte: toda função do primeiro grau tem como representação uma reta. Ok? Então, o A representa a inclinação da reta. A gente vai ver se a reta é crescente, decrescente ou nenhuma das duas, se é uma reta horizontal. E o B, ele tem um significado até um pouco mais simples. O B é o ponto onde essa reta intercepta o eixo Y, tá certo? Vamos mostrar um exemplo prático para você. Mas antes eu tenho uma pergunta a te fazer. Pense no seguinte: como é que você sabe que a função que eu disse é do primeiro grau? Y igual a ax mais b. Como é que eu sei? Eu sei porque o expoente do x é 1. Isso representa a função do primeiro grau. Tá certo, gente? Essa função do primeiro grau pode ser chamada de função afim. A-F-I-M. Tá? É um sinônimo de função do primeiro grau. Mas vamos a um exemplo. Pense na seguinte função: y igual 2x mais 8. Quem é o a nesse caso? O a igual a 2. E o b? O b igual a 8. Pessoal, nós temos aí uma reta e essa reta é crescente. Você vai falar: pô, professor, como é que você sabe sem ter desenhado? Eu sei que essa reta é crescente porque quando o valor do a, o valor do coeficiente angular é positivo, vocês têm uma reta crescente, ok? Quando o valor do a for negativo, vocês têm uma reta decrescente, certo? E a única coisa que não pode acontecer, pelo menos nesse instante, é o a ser zero. Até porque se o a for zero, o termo em x desaparece e aí você não teria uma função do primeiro grau. Você teria uma outra função que daqui a pouco a gente vai ver que é uma função constante. Legal? Bom, se eu já sei quando é que a reta é crescente ou decrescente, vamos pensar como é que a gente vai desenhar essa reta.
Uma maneira de desenhar essa reta, gente, é confeccionando uma tabela com valores de x e valores de y. Então você faz a famosa tabelinha XY. Quantos pontos você precisa para traçar uma reta? Quantos? 2. Exatamente, 2 pontos já te propiciam traçar uma reta. Monte a tabela então. Você faz lá uma coluna para o x, uma coluna para o y. Você atribui 2 valores para x, chuta 2 valores para x. Quais, professor? O que você quiser. Pode ser 0 e 1, professor? Pode. Se você quiser, por favor. Chutando esses valores, então vamos lá. Qual era a função? Y igual 2 vezes x mais 8. No lugar do x você coloca 0. 2 vezes 0, 0, mais 8, 8. Então quando x é 0, y vale 8. Agora você coloca o outro ponto, x igual a 1. 2 vezes 1, 2. Mais 8, 10. Então você ficou com a seguinte tabela. 0 é o valor do x, 8 é o valor do y, 1 é o valor do x, 10 é o valor do y. Fechado? O que você faz agora? Você desenha um plano cartesiano, lembra do plano XY? Desenho. E aí, apareceu para você o seguinte, plano cartesiano, você vai marcar para mim os 2 pares ordenados, o 0, 8 e o 1, 10. Então vamos lá. 0, você sobe até o 8, marca um pontinho. Depois, 1 sai do 1 no x e vai até a direção do 10, marca outro pontinho. Marcou os 2 pontos? Então, aí você já consegue traçar o quê? Traçar a reta que a gente deseja. Repare como essa reta é crescente. Você olha da esquerda para a direita e você vai ver se a reta está subindo ou descendo. Então, nesse caso, pessoal, a reta é crescente. A gente já tinha comentado porque o A, o coeficiente angular, ele vale 2. Ok? Essa é uma maneira de traçar uma reta, mas existe outra. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada na seguinte situação. Pegue a mesma reta, a mesma, y igual 2x mais 8, e agora a gente vai fazer assim. Pegamos o plano cartesiano, certo? De novo, o plano XY, e olhe quem é o A e quem é o B. O A vale 2 e o B vale 8. Sabe o que esse 8 significa? Lembra? O ponto onde a reta corta o eixo Y. Certo, gente? Então ela vai passar pelo 8. Então sempre o B, o coeficiente linear, ou se você quer chamar de termo independente, já que ele não tem o x, você pode, o B é o valor onde a reta corta o eixo Y. Tá? Professor, e como é que eu vou descobrir onde ela está passando no x? Pessoal, esse ponto onde a reta corta o eixo x tem um nome muito especial, muito conhecido. O ponto onde a reta corta o eixo x é chamado de raiz da função. Certo? Alguns chamam de zero. Por que pode ser chamado de zero? Porque para você achar esse valor onde a reta cortou o eixo x, você vai pegar a tua reta, 2x mais 8, e igualar a zero. Se você igualar a zero e isolar o x, fica 2x igual menos 8. Passa o 2 dividindo, x igual a quanto? Menos 4. Veja o desenho. Você tem uma reta crescente que passa no eixo x pelo número menos 4 e no eixo y pelo número 8. Entendeu? Você tem duas opções. Ou você confecciona a tabela XY, ou você usa esse artifício que eu te passei. Ver onde a reta corta o eixo x e ver onde ela corta o eixo y. Nós chamamos na matemática esses 2 pontos onde as retas, ou a reta nesse caso específico, corta o eixo, de interceptos. Interceptos são os pontos onde a reta corta os eixos x e y. Ok, minha gente? Assim como nós temos retas crescentes, é claro que nós podemos ter retas decrescentes. Vamos pensar numa segunda reta. Y igual menos 5x mais 5. Não esqueça que ao invés de y pode ser f de x, tá, gente? Tá valendo. Bom, essa reta aí é crescente ou decrescente? Essa é decrescente. Qual é o motivo? É porque o A, quem é o A, gente? Menos 5 e o B vale mais 5. Como o A é negativo, a reta é decrescente. Vamos fazer o seguinte, vamos montar essa reta, não usando a tabela, mas usando aquele segundo processo que eu te falei? Vamos lá? Então veja aí. Desenhe o eixo XY. Desenhou? Ok, agora você vai colocar para mim no eixo Y quem? Quem que você vai marcar sobre o eixo Y? O número 5, que é o termo B, o tal do termo independente, o coeficiente linear. Agora, para você descobrir onde é que essa reta, que você sabe que é decrescente, corta o eixo X, você iguala a zero. Não esqueça, o nome é raiz ou zero. Esse ponto onde você corta o X é raiz ou zero. Se você igualar menos 5x mais 5 igual a zero, você vai isolar o X. O 5 passa para o outro lado, mudando de operação, negativo. Fica menos 5x igual a menos 5. Você passa o menos 5 dividindo, ou multiplica por menos 1. Você vai descobrir que o x vale quanto? X igual a 1. Então, o que nós temos?
Nós temos uma reta decrescente que no eixo y passa pelo número 5 e que no eixo x passa pelo número 1. Repare, pessoal, a reta é decrescente e passa por esses dois pontos. A letra A, eu disse que é o coeficiente angular, exatamente. Esse coeficiente angular, pessoal, vocês verão na geometria analítica que ele pode ser calculado usando a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. Imagine que entre a reta e o eixo x tem um ângulo que é o alfa. Então, a tangente do ângulo alfa te dá o valor do coeficiente angular. Outra maneira, para você que já estudou limites e derivadas, o coeficiente angular pode ser calculado através da derivada primeira dessa função. Se você não estudou isso, nem se preocupe. Use um dos dois métodos que eu te mostrei ali que você vai resolver numa boa. Ok, gente? O que nós temos na sequência? Na sequência, nós temos a situação que falta. Nós já vimos reta crescente, que é quando A é positivo. Nós vimos reta decrescente, que é quando A é negativo. E se o A for zero? Professor, você disse que não pode. Na verdade, para ser função do primeiro grau, não pode. Mas vamos tornar o A igual a zero só para ver o que acontece. Certo? Mas isso, pessoal, nós vamos fazer no próximo bloco. Me aguarde.